e consegui transformar um investimento que gerava 500 euros por mês num investimento que gerava 2.500 euros por mês. Não fui eu que trouxe o turismo para Portugal. Não fui eu que inventei o conceito de alojamento local. A verdade é que eu não inventei nada. Eu encontrei uma maneira mais eficiente de fazer algo que já existia. O que é que acontece? É que eu olhei à minha volta, comecei a olhar para o meu círculo de amigos, olhei para o meu círculo familiar e comecei a tentar perceber se haviam oportunidades ou não, se havia maneira de eu adicionar valor. E a verdade é que eu encontrei. Portugal estava a recuperar-se de uma crise económica muito por força do turismo. E já começava a aparecer o conceito de alojamento local, onde as pessoas disponibilizavam as suas casas para alojamentos de curta duração. E eu percebi que isso poderia ser uma oportunidade, porque naquele exato momento, o contrato que nós tínhamos, ou que os meus pais tinham com o inquilino, estava quase a terminar e o apartamento estava em más condições. O apartamento precisava de algumas obras, precisava de algumas reparações, e a verdade é que isso até poderia levar algum tempo ou poderia custar algum dinheiro, e teria que se procurar um inquilino novo, teria que se fazer algumas reparações para depois tentar voltar a pôr o imóvel no mercado de arrendamento de longa duração. E eu pensei, bem, se calhar isso não é a melhor ideia. E eu fui pesquisar e tentei perceber o que era necessário para conseguir pôr o apartamento no mercado de arrendamento de curta duração, ou seja, no alojamento local. Eu vi tudo e eu fiz um plano e eu decidi falar com a minha mãe. Eu disse: olha, estás aí em Angola, tens várias coisas a acontecerem, tens a tua empresa, tens as coisas que tu estás a concentrar e temos este arrendamento aqui pronto a terminar. Estamos quase a ficar sem inquilino. A verdade é que o apartamento não está em boas condições e eu tive esta ideia. Eu gostaria de tentar explorar o imóvel no mercado do alojamento local, no mercado de turismo. E a verdade é que essa ideia aí início não foi muito bem recebida. A localização do apartamento não era propriamente numa área turística. Eu nunca tinha feito nada do género e eu era financeiramente dependente dos meus pais. Mas eu decidi que isto não me ia travar e disse: olha, eu quero fazer isso. Ela não foi muito receptiva logo ao início porque ela disse: pá, mais vale nós estamos a ganhar um pouco do que não ganhar nada, não achas? Eu disse: eu sei, mas olha, tu tens várias coisas para te preocupar e o apartamento precisa de intervenção, então deixa-me fazer isso. Não te preocupes, concentra-te nas tuas coisinhas, eu vou pegar e eu vou fazer as coisas. E foi isso que nós decidimos fazer. Eu tirei-lhe a preocupação no imóvel e fui para lá. E vi vídeos no YouTube, perguntei a pessoas e tentei perceber como é que eu poderia fazer as coisas. Eu lixei e pintei paredes, eu substituí mosaicos e azulejos, eu substituí alguma mobília que faltava e decorei o apartamento e pus o apartamento pronto para poder ser arrendado no mercado de alojamento local. Tratei de todo o licenciamento, tirei as fotos e finalmente criei um anúncio e pus o apartamento com datas disponíveis para reserva. As oportunidades estão sempre, sempre aí. Nós é que precisamos estar treinados para vê-las ou estar à procura delas, para conseguir perceber. É como aquele exercício de tu olhares para a tua volta se alguém te perguntar: olha, diz-me todas as coisas vermelhas que existem na sala. E tens 10 segundos. E tu olhas, 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 olhas. Ok, está tudo bem. E depois de 10 segundos perguntam: então diz-me lá quais são as coisas castanhas que estão na sala. E tu se calhar não consegues dizer nenhuma com os olhos fechados. Porquê? Porque tu estavas simplesmente atento à procura das coisas vermelhas. Eu acho que isso é uma analogia perfeita para a vida e para as oportunidades. Se nós não estivermos à procura delas, nós não as vemos. Nós na vida, nós temos memória seletiva e temos visão seletiva. E nós vemos aquilo que queremos ver. Então nós temos que treinar a nossa mente todos os dias para procurar oportunidades, para tentar perceber o que fazer. Porque a verdade é que o apartamento estava ali. O apartamento estava ali como estava o apartamento dos meus pais. Existiam muitas outras pessoas que tinham imóveis que também estavam arrendados para longa duração ou que até estavam vazios. A oportunidade estava aí. Todo mundo falava e falava-se nas notícias que o turismo em Portugal está a aumentar, Portugal está na moda. Epá, e porquê que mais pessoas não fizeram isso? Houve pessoas que fizeram, mas houve pessoas que não fizeram. E se calhar houve muita gente que estava em posição muito melhor para fazer isso e não fez.
porque as pessoas simplesmente não estavam atentas a essas oportunidades. Às vezes nós estamos muito ocupados na nossa vida, muito focados naquilo que estamos a fazer, ou até às vezes muito focados nos problemas e nas situações que nós temos que resolver, que nós esquecemos de olhar à nossa volta e esquecemos de procurar as oportunidades. Ela estava aí, aconteceu o que eu precisava, aconteceu o que eu estava atento naquele momento, porque foi só naquele momento que eu pensei nisso, e eu consegui aproveitar aquela oportunidade, porque eu estava atento a ela. Será que as situações que existem aqui, será que tudo o que eu tenho à minha volta, seja no meio familiar ou no meio dos amigos, está a correr bem? Será que existe alguém que tem alguma situação que poderia estar melhor, que eu consigo ajudar a melhorar e depois talvez abrir caminho para começar a ganhar dinheiro? E é realmente olhar para isso. A verdade é que a minha vida toda foi a olhar para as oportunidades que estavam à minha volta e elas estavam sempre dentro do meu círculo. E depois temos que pensar nisso. Claro que isto é uma lição para mais tarde, mas fica aqui a dica: pois quanto maior for o nosso círculo, e não precisa de ser um círculo de amigos, não precisamos de ter muitos, muitos amigos e espalhar-nos para todo lado, mas quanto maior for o nosso círculo, se calhar mais oportunidades aparecem à nossa volta. Aquela oportunidade existia, o apartamento estava aí, mas estava a ser utilizado no mercado de arrendamento a longa duração. Fazia 500 euros por mês. Eu disponibilizei-me a fazer aquele trabalho. Eu não pedi ajuda, eu não contratei ninguém porque a situação económica não estava boa. Fui eu pintar o apartamento, fui eu lixar as paredes, fui eu pôr os mosaicos que tinham que se pôr, fui eu montar a mobília. Fiz tudo isso para conseguir ter a oportunidade de experimentar e lançar um imóvel no mercado do alojamento local. E a verdade é que isto deu resultado. A verdade é que as coisas funcionaram. Eu tinha um imóvel que ficou muito bonito, estava decorado com muito gosto e as reservas começaram a cair imediatamente. E eu era como se fosse era um one-man show. E a verdade é que é assim que começa, somos nós a fazer as coisas. E eu comecei a receber reservas e eu falava com os clientes, às vezes eles tiravam dúvidas, faziam perguntas sobre a área, porque o imóvel não estava propriamente numa área turística. Havia um déficit na quantidade de casas disponíveis para os turistas. E eu olhei para isso e eu quis essa oportunidade. Então, se eles não podem ficar na área turística ou no centro porque não há vagas, claro que as pessoas vão procurar outros lugares para ficar. E a cidade vai aumentando aqui o raio de influência dessa procura. E foi exatamente isso que eu aproveitei. E eu comecei imediatamente a receber reservas, só que eu falava com os clientes, eu tirava dúvidas, eu fazia check-ins e check-outs, eu fazia limpeza dos apartamentos, eu lavava as roupas de cama, eu engomava as roupas de cama, toalhas, eu preparava absolutamente tudo, 100% do que era aqui o contacto do cliente com o negócio, com o apartamento, era através de mim. O momento todo em que eu participei nesse negócio do alojamento local, eu fui sempre considerado super host, porque era o meu bebê, era o meu primeiro negócio e eu tinha muito orgulho nele. Tinha orgulho nele porque foi algo que eu criei, foi algo que eu decidi fazer, foi algo que eu me propus a fazer e eu faço sempre isso. Se eu vou fazer alguma coisa, então eu tenho que dar o melhor de mim. Eu não vou dar 10%, nem 50%, nem 80%. Eu vou dar 100% sempre para fazer com que as coisas funcionem. E isso foi o meu caminho para o sucesso profissional, para o sucesso empresarial. Foi conseguir identificar essa oportunidade e não só, foi transformar isso em realidade. E conseguir transformar um investimento que gerava 500 euros por mês num investimento que gerava 2.500 euros por mês. E isso é uma diferença tremenda. É uma diferença tremenda. E é exatamente isso. A verdade é que essas oportunidades existem. Nós temos que estar atentos à procura delas. Nós temos que tentar perceber o que é que existe à nossa volta. Que valor é que nós conseguimos adicionar a quem está à nossa volta? Porque todos nós temos que começar de algum lado. Seja numa parte mais pequenina, seja numa parte maior. E é isso que nós temos que fazer. Não fui eu que trouxe o turismo para Portugal. Não fui eu que inventei o conceito de alojamento local. A verdade é que eu não inventei nada. Eu encontrei uma maneira mais eficiente de fazer algo que já existia. Eu não precisava de ser o Sherlock Holmes ou não precisava de ser o Nikola Tesla e inventar algo que não existe. Eu não inventei absolutamente nada. Eu simplesmente olhei para uma maneira de melhorar algo que já existia. E foi isso, foi naquele momento, aquele mercado de alojamento a longa duração, naquela área que fazia um valor baixo,
foi realmente fazer aquele imóvel começar a fazer 3 ou 4 vezes mais do que ele faria normalmente. Tu não precisas de inventar nada, tu não precisas de reinventar a roda, não precisas de pensar que tens que ter uma ideia miraculosa para as coisas funcionarem. Tenta ver como é que tu consegues adicionar valor às pessoas à tua volta, aos sistemas à tua volta, à sociedade à tua volta. E alguns começam mais acima, alguns começam com mais oportunidades, outros começam com menos. Nós todos vivemos em sociedade, temos família, temos amigos, temos pessoas à nossa volta. E à nossa volta está tudo a acontecer. As pessoas ganham dinheiro, as pessoas trabalham, as pessoas vão à procura de necessidades, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem entretenimento. E em cada uma das coisas que se passam à nossa volta, existe aqui uma oportunidade de melhorar. Não precisamos de inventar nada. Precisamos é de confiar em nós, olhar para frente, tentar procurar essas oportunidades, estar atento a elas, saber distingui-las. E não é um exercício fácil, não é um exercício fácil, eu digo que não é, porque eu consegui fazer aquela primeira. E conforme eu fui avançando na minha carreira, conforme eu fui avançando na minha vida profissional, a verdade é que eu tornei-me muito, muito melhor a encontrar oportunidades. E se eu tivesse, epá, eu não sei, mas é um bocadinho daquelas coisas, né? Nós muitas vezes dissemos, pois, se eu soubesse naquela altura o que eu sei hoje, as coisas seriam completamente diferentes. Mas para tu chegares aí, tu tens que começar a fazer as coisas. Tu não podes ficar à espera que alguém te dê a oportunidade. Tu não podes ficar à espera que alguém te diga, ok, podes avançar ou podes fazer. Vai atrás, pega, faz as coisas, tenta, falha. Não interessa se tu erras, pode não correr bem. Pá, para mim poderia não correr bem. Houve várias coisinhas que eu tentei fazer antes disso, quando eu era estudante, pá, que não correram bem, mas se calhar a motivação era diferente, né? Eu se calhar ali, ok, quero fazer um negocinho e tudo bem. Mas ali chegou uma altura em que eu precisava de fazer as coisas acontecerem. Eu precisava de deixar de ser um peso económico. E eu olhei para as coisas e eu fiz. Pá, não só porque eu queria, mas porque eu tinha que fazer. Pá, e é verdade que se tu pões numa posição na vida onde, em vez de só eu quero fazer, mas eu preciso de fazer, então tu és um bicho completamente diferente.